Amigos e amigas, eu trago algumas informações a vocês, algumas delas em vídeos. Uma delas, um evento que houve neste 15 de outubro de 2025, Lula que diz que vai documentar os docentes no Dia dos Professores. E falando diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, de que esse é o congresso de mais baixo nível de todos os tempos. E o presidente da Câmara sorriu e depois ainda veio falar, e ele achou que seria apupado, mas ele foi vaiado, e inclusive com aqueles gritos de não anistia típico do público da esquerda. Mas também logo haverá a conversação que foi mediado por telefone com o presidente Lula e o Trump, o encontro entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, representante dos Estados Unidos. Mas eles já informaram de que, sobre o tarifaço, 10% é a tarifa que seria normal a todos os países, mas 40% é por questões políticas, de como o Brasil se comporta, tipo combatendo o dólar com o grupo do BRICS, enaltecendo a moeda chinesa, que é o Yuan, e tudo isso será uma situação bem difícil, mas eu trago em vídeo também esse anúncio. Outra notícia também é que Trump autorizou a CIA de atuar na Venezuela. Vocês acham que o Trump montaria todo esse aparato simplesmente para dar um susto na Venezuela? Não é bem assim, a situação está cada vez pior. Também num discurso, Lula disse: não iremos permitir que mentiroso volte ao país. Mas será que ele não se questionou o risco que ele corre nas viagens que ele faz, e em seu retorno poderia ser rejeitado diante das muitas promessas não cumpridas que ele fez? Eu acho que ele deveria temer até das palavras que ele disse. Quem pensa que a nossa economia vai bem, o Banco Central diz que não, porque informou que o Brasil perdeu 16,8 bilhões de dólares que saíram do Brasil em 2025. Vamos então a essa fala do Lula a professores no Rio de Janeiro. Eleição não é brincadeira. A gente não vota porque recebe um papelzinho na porta da escola. É preciso pesquisar quem são as pessoas, quem tem compromisso com a gente, quem pensa não igual a você, porque ninguém precisa pensar igual a ninguém, mas quem é que tem, compromisso com as coisas que você acredita que precisa ser feito nesse país. E pelo histórico das pessoas, tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse congresso, ele sabe que esse congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Porque o Hugo é presidente desse congresso, ele sabe que esse congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. A gente não pode ter um presidente, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, E a gente precisa se manifestar. Por isso eu quero dar parabéns ao Rio de Janeiro pela manifestação que vocês fizeram em defesa da decência política deste país. E ainda neste mesmo evento, nós trouxemos a hora em que houve o manifesto do Hugo Mota, presidente da Câmara,
que mesmo que tenha sido ofendido pelo presidente Lula, da qual ele se tem por amigo, já fez muitas viagens juntos, mas sempre sorridente. Assim é o político. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi vaiado hoje ao iniciar seu discurso durante um evento em comemoração ao Dia dos Professores, lá no Rio de Janeiro. A cerimônia conta com a presença do presidente Lula, ministros do governo e outras autoridades. Além das vaias, o público também gritou palavras de ordem contra o projeto da anistia. Ao perceber a situação, Lula se levantou e se colocou ao lado de Hugo. Ele costuma fazer isso quando tem eventos públicos para não constranger o convidado. Vamos ver esse momento. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar aqui todos os ministros presentes, ministro Camilo Santana da Educação, que tem feito um grande trabalho à frente da educação brasileira, cumprimentar presidente Lula, as ministras Aniele Franco e a ministra Esther Dweck, cumprimentar os queridos deputados federais Lindbergh Farias, líder do PT, enfermeira Rejane, líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar o deputado Renan Ferreirinha, que é secretário de Educação. Mas eu espero que vocês tenham notado que neste evento, como em outros eventos, o presidente Lula se apresenta com a camisa vermelha, à la Maduro, que é seu amigo, embora que ele conteste que essa amizade está meio rompida. Mas que dele as cores verde e amarela, que ele diz que iria recuperar, que dizem que é dos bolsonaristas ou da direita, mas da maneira como ele se porta, eu acho que ele não vai induzir a ninguém que retorne, pelo menos os esquerdistas, que venham as cores verde e amarela. Mas também nós temos o anúncio daquele encontro de um ministro do Brasil com o Marco Rubio, homem forte dos Estados Unidos, mas não esperem que seja um encontro amistoso. Dizem eles que estariam abrindo as portas para um encontro presencial entre o presidente Lula e Donald Trump. Esperamos que realmente se concretize este fato logo, logo, porque o tarifaço está aí e desavenças políticas estão havendo e muito. Já deveria ter havido esse encontro, mas parece que o presidente Lula não tem todo esse interesse. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou hoje a Washington para negociar o tarifaço dos Estados Unidos. Ele deve se reunir ainda nesta semana, uma expectativa para sexta-feira, com o secretário norte-americano Marco Rubio. Leandro, fontes do governo me disseram que Mauro Vieira chegou na tarde de hoje aqui a Washington com a expectativa de participar dessa reunião com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Ainda não está claro exatamente quando essa reunião vai acontecer. As informações que eu tinha eram de que a reunião aconteceria na sexta-feira, mas agora, já que o chanceler já está aqui em Washington, talvez esse encontro aconteça na quinta-feira. Então, tudo ainda está bastante incerto. Inclusive, Mauro Vieira chegou antes, do previsto, já que ele estava em Roma com o presidente Lula, iria para Brasília e voaria de Brasília para cá, mas resolveu vir direto de Roma para Washington, vir direto de Roma, então, para os Estados Unidos, e agora já está aqui, então, na expectativa dessa conversa. Agora, o Departamento de Estado americano não nega nem confirma a possibilidade desse encontro. O encontro não aparece na agenda pública de compromissos do departamento do secretário de Estado americano Marco Rubio. A única informação que o Departamento de Estado passa sobre isso é da reunião, da conversa por telefone, aliás, que os dois tiveram, Mauro Vieira e Marco Rubio, na quinta-feira passada, quando falaram sobre a possibilidade de se encontrar. Os dois concordaram em se encontrar, e essa reunião é vista pelo governo como muito importante para abrir o caminho
caminho para as negociações e preparar o terreno antes de um possível encontro presencial entre Lula e Trump. E aí vem aquela notícia que deve aterrorizar a Venezuela. Ordem dada por Donald Trump à CIA para que atue. Vocês não pensem que todo esse aparato bélico montado pelos Estados Unidos seria em vão. Algo deve acontecer. Esperemos. As próximas horas é que dirão. Deixa eu trazer uma informação que acaba de ser confirmada pelo próprio presidente americano Donald Trump. Ele confirmando que autorizou, sim, operações da CIA, a agência de inteligência americana, na Venezuela. Essa era uma informação que veio por meio da imprensa americana. Confesso que me fugiu aqui qual veículo, não me lembro se foi do Washington Post. New York Times, desculpa. New York Times. New York Times trouxe esta informação hoje e agora sim o próprio presidente americano confirmando sim a autorização de operações da CIA na Venezuela. Claro que não sabemos exatamente que tipo de operações e vale lembrar, tem ocorrido já com alguma frequência aqueles ataques contra embarcações que o governo americano atribui serem embarcações de narcotraficantes instalados na Venezuela. Se não me engano, o 6º ataque aconteceu ontem, deixando mortos, inclusive. E, enfim, todo esse contexto que foi mencionado pela líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, e questionada por Christiane Amanpour por que ela, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, dedicou a premiação a Donald Trump. Porque Maria Corina Machado defendeu, inclusive, a intervenção externa dos Estados Unidos para derrubar o regime de Nicolás Maduro. E essas são algumas das notícias. Além daquela de que a oposição quer barrar aquele decreto de superpoderes dado ao presidente Lula, a sua esposa, a Janja, para que ela tenha 189 assessores à sua disposição, que, segundo ele, fala o que quer e vai aonde quer. E agora, às nossas custas, sem que seja cobrada. Porque ele deu um cargo a ela, mesmo que ela não tenha recebido um voto sequer. Mas eu espero que surta efeito essa medida da oposição para que seja desfeito esse decreto. E eu espero que vocês, diante de todas as informações que eu trouxe, que deem a sua opinião. E esta opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. E eu também peço que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.